Vamos aplaudir Ele bem forte, mas bem forte o seu brado de vitória. Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Está todo mundo feliz? Que a graça de Deus esteja no seu coração. Você veio para um dia de vitória. Amém? Senta, por favor, seja bem-vindo à casa de Deus. É com essa alegria no coração que nós adoramos ao nosso Pai. Nós não chegamos diante de Deus com tristeza, nós chegamos diante de Deus com alegria. Diga amém por isso. Como que eu chego diante de Deus, pastor? Eu chego com alegria. A Bíblia chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos chegar diante de Deus com essa intensidade, com esse desejo. Deus, eu quero mais, eu quero exalar essa unção que eu estou recebendo aqui no dia de hoje, lá na minha casa, no ambiente no qual eu estou inserido no meu trabalho. Que querendo ou não, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar muita gente para baixo. Vamos ou não vamos? O que acontece quando nós encontramos esse tipo de pessoa? Deus quer nos usar para estimular aquela pessoa também a ter uma vida abençoada. Diga graças a Deus. Nós não somos egoístas, eu não quero só para mim. Eu quero que essa unção, que esse poder de Deus que é transmitido aqui do altar para as nossas vidas, ele possa alcançar outras pessoas também. E a vida abundante que nós temos de Deus, né, ela tem que ser transmitida para outras pessoas. Não falo de vida abundante, eu falo no contexto total. Glória a Deus. Temos saúde, temos paz, estamos resistindo ao pecado. E a Bíblia diz que quando nós resistimos, o que acontece com ele? Ele foge de nós, porque nós estamos debaixo da autoridade da palavra. E assim nós vamos vencendo, é de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluia. Amém, irmãos? Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estamos fazendo um estudo muito importante aqui no dia de hoje. No culto das 8 horas da manhã, o pastor Jamil falou desse assunto. E eu quero começar um pouquinho diferente. Eu quero falar de Atos primeiro, para depois chegarmos ao Evangelho de Lucas, que é o nosso assunto principal, né? Mas tudo começou aqui em Atos capítulo 1. Você sabe que o mesmo autor do livro do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. É Lucas, né? O evangelista, era um médico, e Deus constituiu ele também um evangelista, um discípulo de Cristo. E ele vai escrever aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, o seguinte. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Fique bem atento que o Espírito Santo tem algo que vai tratar conosco nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou de que forma? Vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Aí vem o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A gente vai dar uma parada aqui, porque esse aqui é o pontapé inicial para a mensagem de hoje. A primeira coisa que o Espírito Santo trata conosco nessa tarde é a seguinte. Jesus, depois de morto na cruz do Calvário, ele ficou mais ou menos 40 dias, né, visivelmente aparecendo aos seus discípulos. A primeira aparição dele foi para as Marias, né? Aquelas mulheres que chegaram lá no sepulcro e elas não encontraram o mestre. O anjo apareceu para elas e mostrou, ele não está mais aqui. O que vocês estão procurando dentre os mortos, aquele que está vivo? Né? Só que aquelas pessoas, eles tinham uma promessa com eles. Eles não poderiam se ausentar de Jerusalém, depois da morte de Jesus, porque havia uma promessa de que, não muito tempo depois daqueles dias, eles seriam visitados pelo Espírito Santo. Jesus, antes de partir, ele falou isso para os seus discípulos. Ele disse, eu irei,
mas não deixarei vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar sem direção. Você vai lembrar conosco que na antiga aliança, tudo era dirigido pelo próprio Deus. Era Deus que aparecia para os homens. Na nova aliança, Jesus, que se apresentava aos homens, que realizava os milagres, que mostrou que por detrás de qualquer problema tinha uma ação satânica, tinha um demônio envolvido naquilo. E ele disse, eu estou indo, mas depois de mim virá o Espírito Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo vai estar aqui até o final da nossa vida e até o dia em que Jesus voltar. Ele vai estar conosco, você não está sozinho. Glória a Deus. No dia que você pensar, eu estou desanimado porque eu estou com muita luta, você lembra que tem o Espírito Santo à sua disposição. E não só isso, nós temos também principalmente o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Mas aquele povo, depois da partida, depois de Jesus ter sido crucificado, eles começaram a ficar preocupados. O que vai ser da gente? Nós não temos mais a direção do Messias. Nós estamos aqui sozinhos. Aí teve 2 homens, que eram discípulos de Jesus, que eles saíram de Jerusalém, deixaram de lado essa palavra, que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém, saíram de Jerusalém e estavam caminhando para um outro lugar. Aí eu vou com você no Evangelho de Lucas, vamos voltar um pouquinho. Você está no você está no livro de Atos, você volta ao Evangelho de Mateus, e antes de João, e antes de João é o Evangelho de Lucas. Estou confundindo, né? Evangelho de João, aí antes do Evangelho de João tem o Evangelho de Lucas. Vamos lá? 2 livros anteriores. Você estava em Atos, você volta algumas páginas, Evangelho de João, mais algumas páginas, Evangelho de Lucas. O capítulo que eu quero estudar com você é o capítulo 24. E o versículo é o versículo 13. Você leu comigo que eles tinham uma promessa. Qual que era a promessa? Jesus estaria partindo, mas eles teriam o Espírito Santo com eles. Eles não ficariam sozinhos. Eles só não podiam sair de onde? De Jerusalém. Ou seja, não saírem da posição que eles haviam sido deixados por Jesus. Ficariam ali até que fosse confirmada a presença do Espírito Santo. Depois eles iriam ter direções para fazer outras coisas. Mas a direção do momento era aquela. Não saia e não tome decisão para nada. Espere, porque vocês serão revestidos. O João que vocês viram aí, o João Batista, batizou vocês com água. Mas esse que vem agora, o Espírito Santo, vai batizar vocês com fogo. Vai batizar vocês com o Espírito dele. Aí vem aqui, capítulo 24, versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios dava mais ou menos 12 quilômetros, a distância que eles estavam percorrendo. Aí vem o versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não os conhecessem. A partir do momento que aqueles discípulos receberam aquela palavra, que eles não poderiam se ausentar, e eles se ausentaram agora, eles estavam trazendo para a vida deles um sério problema. Isso aqui a gente tem que trazer para a nossa vida hoje. Nós que servimos a Deus, nós temos um compromisso. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho um compromisso. Eu sou ministro do Evangelho. Eu tenho um compromisso com o altar. Eu não posso falhar. Independente de qualquer luta que eu venha enfrentar, eu não posso falhar com o altar. Você, como servo de Deus, você assumiu um compromisso com Deus. Não foi com a igreja, não foi com os homens. Seu compromisso foi com Deus. Você não pode falhar no seu compromisso com Ele. Glória a Deus. Independente do que esteja acontecendo. Eles começaram a olhar para um outro, olhar para um lado, olhar para o outro. Já estava no 3º dia que Jesus havia sido crucificado. E eles não vendo ainda muita manifestação de nada, eles simplesmente dizem, nós vamos sair daqui e nós vamos para Emaús. Caminharam, percorreram 12 quilômetros. Aí Jesus começa a se apresentar naquela caminhada. Eu falei para você lá em Atos, que ele ficou 40 dias depois da sua morte, aparecendo aos seus discípulos.
Aí ele aparece aqui para esses homens. No versículo 15 você leu comigo que Jesus apareceu e enquanto eles iam caminhando, Jesus ia caminhando junto com eles. Aí vem o versículo 16 que ele diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Sabe o que significa isso? As pessoas que começam a se distanciar, elas começam a ficarem cegas. Elas começam a perder a visão. Pode parar para analisar. Toda pessoa, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas se você analisar as pessoas que um dia andaram com Cristo, que um dia tiveram experiências com Ele, a partir do momento que ela deixa de ouvir a palavra, ela deixa de ter esse hábito de congregar, de orar, de ter uma vida de consagração, ela vai se distanciando da presença de Deus, ela fica cega. As coisas erradas estão acontecendo na vida dela e ela, nem se preocupa com isso, tanto faz como tanto fez. Tá tudo errado na vida dela. Eu sei da minha vida. Tá cega. Jesus começa a andar ao lado deles e ele não consegue perceber, não consegue reconhecer, não consegue discernir aquilo. Isso tudo por quê? Porque o distanciamento faz com que a pessoa chegue a esse ponto de ficar cega. Infelizmente tem muita gente que vê erro de familiares, e eu vou falar aqui de pais, que às vezes vê erro de filhos e não tenta consertar. E às vezes nem fala. Não falo porque se eu falar vai ter briga. Não é sobre isso. É falar para tentar consertar. Se ele não quiser, o problema é dele. Mas a nossa função como servo de Deus que enxergamos as coisas é tentar resolver da melhor maneira possível. Se não lograrmos êxito naquilo, tudo bem. Mas eu tentei. Eu não me fiz de cego. Eu enxerguei onde que estava a raiz do problema e eu enxerguei como eu deveria solucionar. Se eu não conseguir, é outra questão. Mas eu tentei. Esses discípulos nem sequer enxergaram. Jesus andando ao lado deles, eles não percebem. Aprofundou, o negócio ficou pior. Porque vem o versículo 17 que diz assim, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus fez uma pergunta para aqueles discípulos. Estavam andando, eles já não tinham reconhecido. Jesus percebeu, não me reconheceram. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pergunta para ele. Que palavras são essas que vocês estão conversando entre vocês? Qual o assunto que vocês estão tratando? Você pode repartir comigo? E caminhando, eles trocavam esse assunto. Ele perguntou: por que vocês estão tristes também? Qual o motivo da tristeza de vocês? Eu não sei você, irmão, mas tem na nossa vida tem uns momentos de tristeza. Se dissermos que não ficamos tristes com algumas coisas, nós podemos nos enganar, porque estamos sujeitos a isso. Como seres humanos que somos, falhos, e como determinadas coisas, às vezes nós fizemos uma expectativa, esperávamos que acontecesse e não aconteceu, aquilo deixa triste ou não deixa? Deixa. Com relação à família, com relação à nossa saúde, com relação aos nossos projetos futuros, com relação aos nossos projetos atuais, com relação a tudo. Tem coisa que vai nos deixar triste. Só que a tristeza daqueles homens, ela se dava justamente pela frustração que eles estavam vivendo naquele momento, de terem se ausentado. Estava todo mundo lá em Jerusalém, esperando as coisas acontecerem, esperando a manifestação do que Deus iria realizar, e eles saem, sem paradeiro. Vamos para algum lugar. Aí eles começam a ficar tristes. Quanto mais eles se distanciavam, mais tristes eles ficavam. Aí o resultado de muita tristeza na vida de muita gente, pessoal. Não é que depois que a gente tomou a decisão por Cristo, a gente vai viver só alegria, não. Vai ter momento de luta também. Jesus mesmo nos ensinou isso, né? Ele falou: no mundo tereis aflições. Mas o que ele falou depois disso? Tenha bom ânimo. Quer dizer, mesmo quando você estiver passando por algumas lutas, tenta sorrir. Tenta vencer. E agora, com o Espírito Santo, que era a promessa, ao lado deles, não tinha motivo para eles se entristecerem. Mas a ausência de Deus, a ausência da pessoa sair da posição que Deus havia constituído ela, faz ela se entristecer. Tem gente que um dia Deus chamou ela para cumprir um propósito. Com o passar do tempo, ela deixou de fazer o que era para ser feito. Como é que ela está hoje? Triste. Ela tenta realizar uma série de coisas, não se satisfaz. Ela tenta preencher de várias maneiras, mas ela não consegue
se realizar. Sempre lá no fundo tem uma tristeza. Mas por que essa tristeza? Você tem carro, você tem uma BMW, diga graças a Deus. Não chega a esse ponto não, só tem um Toyota. Ah, você tem um quê? Não, eu tenho uma casa lá na praia. Triplex lá no Calhau. Né? Ia falar no Guarujá, né? Mas no Calhau. Tem lá no Calhau. Mas você não satisfaz. Não fica satisfeito. Não tem alegria. Já parou para analisar que está cheio de gente por aí, com muito recurso, mas a alegria dela é igual ao celular do professor Raimundo, ó. Essa daqui, ó, a alegria é momentânea. Quando ela está em alguma festividade. Fora isso, é só sofrimento. A tristeza daqueles homens não era simplesmente porque agora eles não tinham mais Jesus. Jesus havia morrido, né? Mas a tristeza deles era porque eles haviam se afastado. Que Jesus estava diante deles. A promessa do Espírito Santo estava batendo na porta. E eles não reconheciam. Distanciou. Basta distanciar. Você não tem mais vontade de vir à igreja. Você perde as forças, vontade, aquele desejo, aquele prazer. Eu sempre comento isso. Está cheio de gente que faz a obra, mas não tem mais desejo de evangelizar, por exemplo. Que era uma coisa que no princípio fazíamos com muita ênfase. Evangelizava as pessoas. Hoje tem uns que queriam até antipatia por evangelizar. Por que perdeu isso? Por que está com essa tristeza? Com certeza está distante. E nem percebe. E quando alguém fala, ainda fica chateado. Era para colocar a mão na consciência, não ficar chateado e dizer, é verdade. Deus abriu os meus olhos para isso. Eu não enxergava. Agora o Senhor abriu os meus olhos e estou enxergando. Mas é mais fácil ficar chateado, né? Mais fácil ficar revoltadinho. Vai continuar, vai ficar pior. Um abismo vai chamando outro abismo. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o quê? Um profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e fizeram o quê? E o crucificaram. Você vê que eles estavam tão já distantes, não só no sentido geográfico, de 12 quilômetros, né? Mas no sentido espiritual também. E Jesus faz uma pergunta para ele. Eles começaram a falar agora. Você é peregrino aqui na terra? Você não sabe o que está acontecendo aqui no nosso meio? Está todo mundo sabendo o que está acontecendo. O que vocês não sabem? O que você não sabe, rapaz? Você é forasteiro, peregrino aqui? Ele falou, quais então? As que dizem respeito a Jesus, rapaz, o Nazareno. Ele era um profeta poderoso em palavra. Aí Jesus ficou ouvindo aquilo. Imagina Jesus ouvindo aquelas palavras da boca daqueles homens que se diziam discípulos, que nem sequer discerniam nele como Salvador, discerniam eles apenas como o quê? Como profeta. Ser profeta é maravilhoso, mas Jesus era mais do que profeta. Você vê que quando eles estavam perto, ele já discernia Jesus apenas como profeta. E agora distante, é que a coisa vai piorar. É que eles vão reconhecer menos Jesus. Isso a gente tem que trazer para a seriedade da nossa vida. Quanto mais distante eu estou, mais aquém eu fico relacionado às coisas de Deus. Mais falta de entendimento me virá com o meu distanciamento. Mais nércio eu ficarei com um distanciamento. Quanto mais eu me distanciar das coisas de Deus, quanto menos afazeres espirituais eu realizar, mais eu vou ficar aquém as coisas de Deus. Só vai ter uma oração na tenda. Vamos separar aqui, são 24 horas de oração, escolhe um horário do dia. Você não precisa orar alto não, você pode chegar aqui na cadeira, sentar aqui. Ainda que você não ore, você só chega e fique sentadinho aqui, você está participando. Tem gente que não quer nem saber. Você sabe o que significa isso? Distanciamento das coisas de Deus. Não quero que você fique chateado comigo, nem me apedreje. Glória a Deus. Vocês têm um pastor chamado pastor Jamil Ribac. Eu não posso nem ficar me metendo na besta aqui de querer falar muita coisa para você não. Mas se Deus me constituiu, eu preciso falar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus mesmo. Espero que ninguém fique chateado comigo. Mas era para a gente abraçar essa causa. Isso aqui é responsabilidade nossa como igreja. Não é responsabilidade do pastor, nem é responsabilidade da igreja, dos obreiros, não. Porque eles já fazem, vão fazer.
Uns nem que sejam obrigados, eles vão estar aqui. E se eles não fizerem nem para vestir uma farda, eles vão poder servir mais. Porque se o básico não faz, vai fazer as coisas maiores. Entende a gravidade da coisa? Eles constituem Jesus só como um profeta. Ele é um profeta. E Jesus ouvindo tudo aquilo, ele ouve todas aquelas palavras. Aquilo com certeza machucou Jesus. Passei 3 anos e meio ensinando eles, transformando eles através da fé, mostrando para eles o caminho. Agora, eu parti, estou aqui ressurreto, claro, eles não me reconhecem. Além de estarem tristes, além de estarem cegos, agora eles demonstram ser brutos, porque eles não falaram ali com amor, não. Eles encontraram Jesus no caminho e falaram de que forma? Falaram duro. Veja o versículo 18 novamente, o que eles falaram? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que lhe sucedeu nesses dias? Isso é forma, às vezes, de atender as pessoas? Né? Eu acredito que tem casos e casos. Tem coisa que você não pode ser muito amoroso. E às vezes tem que ser até um pouco mais ríspido. Só que naquela ocasião, não era para eles chegarem e falarem com aquele homem que eles não conheceram, né? Daquela forma. Eles falaram assim como se ele estivesse falando com um parceiro. Falou. Aquilo deve ter machucado muito Jesus. Você vê o que o distanciamento não faz, né? Você vê o que o distanciamento não faz. Porque na continuação, versículo 21, olha só o que ele vai dizer. E nós, ele está falando deles agora, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isto, já é hoje o quê? O 3º dia que essas coisas aconteceram. Você vê que eles vão falar agora sobre uma esperança que eles tinham e que agora eles já não tinham mais. Nós esperávamos que era ele que fosse remir. Eles se frustraram. Aquele era o 3º dia. E eles já tinham recebido isso. Jesus, por algumas vezes, ele falou: o templo será derribado, mas em 3 dias ele será o quê? Reconstruído. Em um dos sermões, Jesus pregando para todos os seus discípulos, ele falou isso. O templo será derribado, mas em 3 dias ele será... Ele estava falando de quê? Estava falando dele. O cordeiro vai ser sacrificado, mas ao 3º dia, ressurreto. E os discípulos não entendem. Era o 3º dia que aquelas coisas estavam acontecendo, que havia acontecido aquela obra, que Jesus morreu na cruz e tudo. E Jesus estava ressurreto diante deles, mas eles não enxergam. Eles começam a falar: nós esperávamos, nós estamos frustrados com ele. Aí vem a seguinte pergunta: era para eles estarem frustrados com Jesus ou Jesus frustrado com eles? Né? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo hoje. Eu não vou nem fazer para você, eu vou fazer essa pergunta para mim mesmo. É para Jesus estar frustrado comigo ou eu frustrado com ele? Eu acredito que é para ele estar frustrado comigo, com aquilo que eu não faço. Não eu estar frustrado com Jesus, porque que algumas coisas não aconteceram na minha vida. Você entende? A coisa é mais séria do que a gente imagina. Tem gente que não entendeu ainda a seriedade de ser um cristão. Tem gente que mudou de religião, veio do catolicismo para o cristianismo. Só. Ainda não assumiu isso com toda a seriedade, como ela deve ser assumida. Precisa virar essa chave imediatamente. Caso contrário, vai chegar o dia da nossa partida e nem a oportunidade de herdar o reino de Deus nós não vamos ter. Deus espera que a gente viva muito mais para Ele. Amém, meus irmãos? Deus espera muito mais. Cada um de nós aqui temos uma realidade de vida diferente. Ninguém deve se medir por ninguém. Mas nós devemos nos medir diante de Deus. Particularmente. Particularmente. Já é o 3º dia que essas coisas aconteceram e nada. Aí vem o 22. Terminou não. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aonde? Ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro,
e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles demonstraram agora uma incredulidade. Porque eles vão falar aqui agora para Jesus o seguinte: olha, é até verdade que algumas mulheres já disseram que viram. Simão também, o Simão Pedro falou que já viu. Mas nós fomos lá, olhamos o lugar e nós não tivemos essa visão, nós não vimos ele ressurreto. Disseram que aconteceu, disseram que ele ressuscitou, mas nós ainda não vimos. Ou seja, eu só acredito se eu enxergar. Foi isso que quando eles falaram pro cidadão lá, aquele discípulo que era o descrente, lembra do nome dele? Tomé. Foi isso que quando falaram pro Tomé: olha, Jesus ressuscitou. Se eu não ver os cravos nas mãos, se eu não ver os pés, eu não creio. Eu não acredito. Primeira coisa que Jesus faz depois de ressurreto, quando ele aparece lá pro Tomé, ele chega pro Tomé e diz aqui, ó, minhas mãos aqui, ó, o buraco no meio da mão, o buraco no meio da outra, dos cravos, ó, aqui os meus pés. Você está olhando meus pés? Sou eu. Mestre, é o Senhor? Aí ele disse: porque você está me vendo, você crê? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Glória a Deus, irmãos. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Deus espera isso da gente hoje. Crer, independentemente de sinais. Eu creio independentemente se eu estou vendo alguma coisa acontecendo. Se Jesus falou que não era para sair de Jerusalém, era para ficar lá, até que eles fossem revestidos de poder, não era para sair de jeito nenhum. Independente se ele ia aparecer ressurreto ou não. Era para esperar a direção que seria dada. Não tinha desculpa para isso. Falaram aí que viram, mas como a gente não viu, eu não acredito. Aí o trecho está aqui, versículo 25. Olha só as palavras de Jesus. E disse-lhe, olha o que Jesus vai dizer: ó nércios, e o que mais? Tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O nércio é a pessoa que é falta de entendimento, né? Eles estavam falta de entendimento por quê, pessoal? Porque se ausentaram. Se ausentaram. Se você se colocar um crente de 10 anos de vive o evangelho e uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que está chegando na igreja agora, ainda está começando, dando seus primeiros passos, quem que tem mais contato com Deus assim? Quem tem mais habilidade com a Bíblia Sagrada? A pessoa que tem 10 anos, isso é normal. Então, essa pessoa que já tinha, eles que já tinham esse tempo com Deus, que já eram considerados discípulos, Jesus com certeza esperava alguma coisa deles. E quando ele vê a atitude deles, ele fala assim: são nércios, falta de entendimento. Não tem entendimento de nada. Tardios o coração para crer naquilo que os profetas falaram. O que os profetas falaram lá no passado? O que o Joel profetizou? O Joel profetizou sobre o Espírito Santo. O que o Isaías falou durante todos os ensinamentos que Deus deu para ele, para escrever, falando acerca do Messias, do Salvador? Oséias falou tanto, no sentido figurado, do noivo, né, que pegou a prostituta, que era a igreja, que se relacionava não só com Deus, mas se relacionava com outros deuses. Oséias falou muito sobre o Messias e sobre o relacionamento dele com a igreja. Infelizmente, as pessoas que se sujaram com o pecado. Tantos profetas, o Ezequiel, o Jeremias era conhecido como chorão, que estava diante de Deus pelo povo. Tudo aquilo era figura da nova aliança, do Messias, que haveria de se manifestar. Por isso que ele falou: vocês são tardios nessa de entender aquilo que os profetas um dia falou. E deixar de lado os ensinamentos da palavra. Eu dou graças a Deus que o nosso ministério é o ministério da palavra. Você vem aqui na igreja, se é 2 horas de culto, basicamente 1 hora dessas é só a palavra. Você pode até cochilar, que nem alguns cochilam, mas é a palavra que está sendo pregada. Glória a Deus.
Não falando nada fora de contexto aqui. Pouco tempo a gente passa falando de outras coisas. Tem os momentos do louvor, da adoração. Mas a maior parte do tempo é tratando com você da palavra, da Bíblia Sagrada. Tudo para quê? Para que o nosso entendimento seja aguçado. Para que se abra os nossos olhos espirituais. Para que a gente avance espiritualmente. Só isso. E quanto mais o tempo passa, mais inteligentes espirituais nós vamos ficando. Mais espertos com relação aos acontecimentos nós vamos ficando, né? O negócio ficou mais avançado. Versículo 26. Vamos já terminar, mas ainda tem gente chama ainda para a gente chegar no final. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse aonde? Na sua glória. Jesus vai demonstrar para eles que conhece sobre aquele assunto. Jesus começa a demonstrar para eles, eu conheço sobre esse assunto que vocês estão tentando discorrer. Eu conheço. Porventura, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, discípulos. Não convinha que esse Cristo que vocês falarem, ele tivesse que morrer, padecer, né? E entrasse na sua glória? Sentasse à direita de Deus Pai, como foi prometido? Né? Vocês não lembram da palavra que foi dita acerca disso? Jesus começa a deixar ali eles pensativos. Vocês não estão falando com alguém que não tem conhecimento. Mas até agora os olhos deles ainda estavam como? Fechados. E geralmente é assim. Tem muita gente que para despertar ela vai demorar tempo, ó. Tempo. Até despertar. Até despertar para a realidade das coisas. Porque foi um pouco mais à frente que aconteceram algumas coisas. 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Jesus teve que abrir as Escrituras Sagradas para falar com aqueles homens. Desde o período lá de Moisés, ele vai falar desde Moisés, passando pelos profetas, chegando até a nova aliança. Até o período em que eles estavam. Né? Jesus foi falando de todos os assuntos com eles. Enquanto Jesus falava, eles ficavam só ouvindo. Eu acredito que aquela pregação, a gente lê assim rápido, parece que foi assim, vapt-vupt. Não foi. Para Jesus trazer o ensinamento para eles. Desde a época de Moisés, da lei de Moisés lá, que Deus deu os mandamentos para Moisés, até chegar à nova aliança, ele percorreu muitos anos. Falou de diversos assuntos. Até ele chegar lá, tinha passado pelo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha quanto assunto Jesus teve que discorrer com ele. Isso não foi de uma hora para outra. Jesus deve ter demandado um tempinho ali. Ó. Nós falamos aqui de todos os 39 livros do Novo Testamento. Comentei com você aqui rapidinho. Os 39 livros que foram descritos na Antiga Aliança. Jesus discorreu tudo para eles. E eles ficaram ouvindo aquilo. Aí o negócio vai avançar e vai dizer o versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. Eles chegariam ao destino deles, né? A Emaús. De onde eles saíram de Jerusalém até Emaús, média de 12 quilômetros. É como se ele estivesse saindo aqui da Praça Deodoro até lá o Olho d'Água, aquela rotatória lá do Olho d'Água, né? Onde está mudando agora. 12 quilômetros de distância. Andando, né? E Jesus foi discorrendo esses assuntos com ele. Conversando. Já que eles estavam distantes, Jesus tentou aproximá-los, né? Aí vem o versículo 29. Versículo 29. E eles... Não, versículo 28 ainda, né? E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. Jesus fez que... Estamos chegando ali no destino, e Jesus pensou, eu vou fazer com que eu estou indo mais à frente. Jesus fez como se fosse andar alguns passos a mais. E aí vem o versículo 29, o que ele disse? E eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles.
aqueles homens, aos 45 do segundo tempo, já nos acréscimos, né? Eles tomaram uma decisão. Depois de ter ouvido tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, depois de ouvir todos aqueles ensinamentos, eles disseram, não é possível que esse homem seja qualquer um. Ele discorreu da Bíblia tudo para nós, da lei de Deus, dos profetas. Não é possível que ele seja uma pessoa comum. Jesus ia passando, ele disse, fica aqui conosco, já é tarde, entra aqui na nossa casa. Vamos ficar aqui hoje. E eles ficaram ali. Se aqueles homens tivessem deixado passar aquela oportunidade, eles perderiam a oportunidade de ter aquela visitação para sempre. Isso aqui fica um alerta para a gente. Tem dias que Deus vai te visitar, irmãos. Seja lá na sua casa, naquele momento de oração que você faz, glória a Deus. Seja aquele momento que você se ajoelha para falar com Deus. Aquele momento que você está sozinho ali, você bota ali um louvor e fica ouvindo Deus, através daquele louvor. Seja um momento que você está aqui na igreja, tem aquele momento de oração, onde você se envolve, vem aquela unção de Deus. Quando vier esses momentos da visitação do Senhor, aproveita, abraça, que pode ser que Ele passe e você perde. Palavras como essa que nós estamos recebendo dia após dia aqui, quando você estiver recebendo ela, não lance ela fora, absorva ao máximo. Eu sei que o conteúdo é muito longo, mas absorva ao máximo tudo que você puder, porque isso vai e não volta mais. Se Jesus passasse, ele não voltaria mais. Eles perderiam aquela visitação. Eles disseram, fica conosco. E essa foi a oportunidade de salvação deles. Como eu falei, aos 45 do segundo tempo, e mais por conta do VAR, né? Vamos revisar aqui, mais 10 minutos. Mais 10 minutinhos de acréscimo. Por conta disso, eles disseram, fica conosco, esperaram. Aí vem o versículo 30. Isso aqui é muito forte. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos e conheceram. E ele fez o quê? Desapareceu-lhes. Jesus cumpriu a sua missão. Glória a Deus. A missão dele é salvar quem está fora do caminho. Glória a Deus. Aqueles discípulos estavam indo para fora do caminho. Jesus viu que todos os outros estavam lá em Jerusalém. Eles estavam saindo. Eu vou atrás deles para tentar recuperar. Se Deus está tratando conosco de diversos assuntos aqui, é porque Ele quer nos recuperar dia após dia. Pastor, eu já errei muito nessa vida. Não importa não. Jesus está tentando te resgatar todos os dias. Nós cantamos aqui no louvor logo no início, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Isso não é só a letra da canção, isso é a verdade. Me resgata todo dia, Senhor. Porque tem dia que eu estou com vontade de andar pelo caminho oposto. O Senhor está querendo ir por aqui, eu estou querendo ir pelo outro lado. O Senhor vem com a palavra e me resgata. E Ele vai te resgatar. Glória a Deus. Ele resgata aqueles discípulos. Tanto é que depois que eles reconheceram, Jesus pega o pão. Vamos ceiar. É a janta, né? Era o momento do jantar, estava a entrar ali, lavar os pés, com certeza fizeram a higiene. Vamos agora ceiar para a gente jantar, para a gente dormir. Jesus pega o pão aqui, reparte o pão. Na hora que Jesus pega o pão e reparte, na frente deles, veio no coração deles. Veio lá dentro do interior deles. É Jesus. A gente não estava enxergando. É Ele e a gente não percebeu. Tanto é que eles vão conversar agora. Jesus desaparece, né? Depois que Ele cumpre a missão, Ele segue o caminho dele. Glória a Deus. Aí vem o versículo seguinte, 32. E disseram um para o outro. O que eles disseram? Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para onde, igreja? Para onde, povo de Deus? Para Jerusalém. E acharam congregados 11 e os que com eles estavam, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido aonde? Ele foi contar a história deles também, como eles tinham visto Jesus também ressurreto. O importante da história
Não é quanto tempo eles percorreram fora. É que naquele momento, quando eles discerniram que era Jesus, quando eles perceberam, estávamos fora do caminho, eles imediatamente, Jesus desaparece, eles saem daquela ceia, eles não deixam amanhecer, eles imediatamente voltam para Jerusalém. Percorre os 12 quilômetros de volta. E quando eles chegam lá na casa, estão lá os 11 discípulos, exceto Judas, que havia se suicidado. E tinham os outros irmãos, que eram também conhecidos como discípulos. Estavam todos lá, congratulando acerca da palavra. Um explicando, eu tive a visitação dele. O Simão Pedro falando, ele já se apresentou a mim. As mulheres contando, as Marias, Maria Madalena, a Maria mãe. E as outras, todo mundo comentando daqueles acontecimentos. E agora eles vão levantar a mão, quero dar o testemunho também. Qual foi o testemunho? Nós estávamos indo para Emaús, fora do caminho. E ele falou conosco durante a caminhada. Quando estávamos repartindo o pão, ele abriu os nossos olhos. Por isso nós voltamos. Não quero sair daqui mais não. Vou ficar aqui até a promessa se cumprir. Diga amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir a Jesus. Porque você só vai sair daqui quando a promessa se cumprir. Glória a Deus, pessoal. Você só vai sair quando a promessa se cumprir. Quando que é? Quando Jesus voltar. Amém? Aí a promessa se cumprir na sua totalidade. Ou então quando ele vier me buscar. Que seja bem velhinho. Glória a Deus. Depois dos 100 ou então próximo dos 100. Antes disso não, Senhor. Me dá mais um tempozinho aí de vida. Eu quero te servir. Glória a Deus. Que Deus fale mais com você. Você tome posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Pastor, eu senti um dia que eu estava meio desanimado assim, que eu estava tão distante, nem vontade de orar eu tinha. Não é para você ficar triste por conta disso. É para você pedir ajuda. Amém? Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você não tiver em condições, peça ajuda. Não se envergonhe de pedir ajuda. Se envergonhe de se distanciar. Não se envergonhe de pedir ajuda. Se você disser, pastor, eu estou tão mal que tem dia que eu não quero nem saber. Tem uns dias aí que eu queria até que fizesse uma oração lá na minha casa, uma visita. Nós estamos cheios de obreiros, homens de Deus aí, gente. Pastores, eu estou devendo muita gente para visitar, às vezes não consigo sair direto, Mas tem outros homens e mulheres de Deus que podem junto conosco unir a fé. Glória a Deus. Eles podem ir na nossa casa. Um casal de irmãos lá, vamos fazer uma oração lá na casa do irmão. Faz ali um momento de oração. Traz uma palavra, faz um louvor. Você vai sentir a sua vida totalmente diferente. Glória a Deus. O problema é que tem algumas pessoas desanimadas, elas nem sequer abrem o coração para isso. Para dizer, não, eu quero reverter esse quadro. Porque do jeito que está, não pode ficar. Tem que acontecer alguma coisa. E assim o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Nós vamos vencendo para a glória de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração sentado mesmo, Pai.